E aí, irmãos, graça e paz a todos. Vamos dar início aqui a mais uma live, né? Graças a Deus, hoje estivemos em viagem, mas chegamos bem. Estamos aqui para compartilhar aí mais uma sexta-feira. Temos um culto abençoado, uma live abençoada, compartilhar aqui um pouco da palavra de Deus para cada um de vocês. E vocês estão bem? Puderam aproveitar a sexta-feira hoje? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho o volume. Vocês estão me ouvindo bem aí? Dá um ok. Eu acho importante, né? A gente está junto. Deixa eu só ajeitar aqui para não atrapalhar. Pronto. A gente vida. Vamos estar hoje aqui orando por você, pela sua família. Vamos estar pedindo ao Senhor a direção dada pelo Espírito para a gente continuar fazendo a vontade de Deus. Eu marquei a live aqui para às 20 horas, mas eu botei aqui no grupo o povo para ficar atentos, né? Atento aí a aquilo que vai acontecer, para você não perder a sequência. Deixa eu só ajeitar aqui, acho que está repetindo o louvor. Pronto, acho que agora vai. Pronto. Agora vai. Voltar aqui. Pronto. Então vamos lá. Eu sei que você está hoje aí para participar dessa live, aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, né? E é muito importante a gente aprender essa palavra, porque cada vez mais nós vamos crescendo na graça, no conhecimento. Então, nada melhor do que começarmos com uma oração, pedindo ao Senhor que venha abençoar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, Pai das luzes, Pai que tem nos recebido de braços abertos, nós queremos neste momento te levar, Senhor, palavras de louvor e exaltação, dizendo que Tu és santo, santo, santo. Obrigado, Deus, por esse dia, pela família que temos. Hoje é comemorado, sabemos, em Dia dos Namorados, e sabemos que isso é uma semente para o nascimento de famílias futuras, aonde o Senhor vem investindo nestes relacionamentos saudáveis, relacionamentos que verdadeiramente conduzem à santidade. E nesse momento, Pai, nós te louvamos pela família que temos, pelos filhos que o Senhor nos deu, pelos pais que temos, e pedimos ao Senhor que venha falar conosco nessa palavra, para continuar mudando-nos conforme a Tua vontade. Que Teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar com cada um de nós. E que essa palavra que vai ser ministrada, que venhamos ser, em nome de Jesus, transformados conforme a Tua vontade. Eu creio, Senhor, que o Espírito Santo vai estar abençoando poderosamente a vida de cada servo, de cada serva, de cada filho, de cada filha que vai estar compartilhando em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que nos acompanha aí nessa palavra, você que está fazendo parte aí da nossa comunidade de fé, a nossa igreja metodista, e aqueles também que nos acompanham nas lives, nos cultos, eu peço a você abrir sua Bíblia aí, já deixar ela aberta em Efésios, capítulo 4. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a unidade na fé. Nós precisamos aprender sobre essa unidade na fé. E o que eu percebo é o seguinte: muitas pessoas têm essa dificuldade, tá? Eu percebo que as pessoas têm dificuldade, seja bem-vindo, Yara, em nome de Jesus, dificuldade de andar em unidade e de ver o potencial que cada um tem.
Quando a gente é desafiado a fazer algo novo, geralmente a gente diz que não vai conseguir porque nunca fez, às vezes dá um certo frio na barriga, dá um medo, mas eu quero dizer para você que nós somos desafiados hoje igualzinho como Abraão foi. O Senhor chamou Abraão e disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu te mandar. Hoje Deus diz assim mesmo: olha, sai da tua zona de conforto, daquilo que tu está acostumado a fazer, e vem para o meu reino, vem para a igreja onde eu te coloquei, e vem fazer coisas que tu jamais imaginaste que tu ias fazer. Então você vai perceber que nessa ministração de hoje nós seremos incapazes de ficar verdadeiramente parados. Nós não vamos conseguir ficar parados, nós vamos querer fazer algo para o Senhor, nós vamos querer estar agindo no ministério verdadeiramente, fazendo a diferença, porque Deus, Ele quer te usar. E eu digo sempre, as ovelhas e aqueles que eu tenho contato com através do discipulado e tenho evangelizado, deixa Deus te usar. Então, aqui em Efésios capítulo 4, versículo 1 diz: Paulo falando aos Efésios: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Olha aí, nós devemos andar de forma digna do chamado que recebemos. Eu sempre ministro sobre isso, porque eu vejo hoje, no meio da igreja, pessoas com dificuldade de sair do banco. Há pessoas, você vai rir agora, há pessoas que têm o ministério do banco. Como é isso, pastor? Ela senta no banco e cria a raiz. E o pastor, ele ora ao Senhor, e o Senhor dá um teçado ungido. Para quê? Para cortar essa raiz do pé daquelas ovelhas que não saem da cadeira. Nós precisamos sair da cadeira, nós precisamos ser igreja lá fora, nós precisamos sair das quatro paredes, nós precisamos exercer o ministério aonde nós chegamos. Hoje eu fiquei muito feliz. Eu cheguei no estabelecimento agora de tarde, antes de vir para cá, e a vendedora falou para mim assim mesmo, depois de eu ter comprado alguns produtos, ela falou assim: o senhor é evangélico, não é? Você sabe o que isso representa, irmãos? Eu não me cheguei identificando que era pastor, que era pastor metodista, ou que era irmão metodista, nada. Ela simplesmente, da forma que eu me expressava. E aí no final eu disse para ela: deixa Deus te usar. E mostrei um louvor que tinha no meu celular aqui, já aproveitando e evangelizando aquela vendedora para ir para o reino de Deus, para o crescimento. A gente não pode perder as oportunidades. Irmãos, a oportunidade ela pode ser a última daquela pessoa. Hoje de manhã eu fui tomar um café da manhã, e eu pedi um café da manhã num local, e quando eles vieram me servir o café da manhã, para minha surpresa, no meio do café da manhã veio um folheto da palavra de Deus. E aí depois eu chamei o responsável pelo estabelecimento e parabenizei, mostrando que isso é algo fundamental. Então só no versículo 1, Paulo, ele fala aos Efésios de uma forma muito clara: rogo-vos, peço, preste atenção, isso é extremamente importante. Ele está falando: eu, o preso no Senhor, eu estou preso no Senhor, eu estou enraizado no Senhor e não na cadeira. Eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado. Ou seja, todos nós recebemos uma vocação, um chamado, um ministério. Temos um cajado que Deus tem nos dado dentro do reino dele. Você não é descartável. Você não é um zero à esquerda, você é importante no reino de Deus e você tem um chamado. E aí no versículo 2 ele continua: com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, ou seja, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Então esse suportar uns aos outros é porque a gente sabe, irmãos, que viver no meio de pessoas
muitas das vezes geram conflitos. Há pessoas que pensam diferente de nós, e isso é uma das maiores dificuldades de relacionamento. Se alguém pensa diferente do nosso pensamento, geralmente a tendência natural é eu me afastar. E o que acontece? Eu não é mais meu amigo porque pensa diferente de mim, não sabe lidar com isso. O que a palavra diz aqui? Que nós devemos exercer a vocação de forma digna, né? Que fomos chamados, tendo humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, suportai. Paulo lhe fala o seguinte: se comer carne faz o teu irmão pecar, então não coma carne na frente dele. Simples. Por quê? Porque aquela pessoa ainda não amadureceu na fé. É um exemplo prático. Então nós temos que ser pessoas verdadeiramente maduras, sábias, para não enfraquecer aqueles que ainda não estão maduros na fé e não afastar ninguém da presença de Deus. Teve uma vez, eu estava conversando com um amigo meu e ele disse que estava afastado da igreja por causa de 6 pessoas, de um ministério específico na igreja. E o Espírito Santo, naquele dia, eu olhei nos olhos dele, o Espírito Santo mandou falar para ele uma coisa muito importante. O que foi que eu falei para ele? O que o Senhor mandou falar para ele? Irmão, não deixa que meia dúzia de pessoas te afaste do altar do Senhor, te afaste da presença do Senhor. Quando nós lemos esse versículo, suportai-vos uns aos outros em amor, ou seja, vai ter hora que você vai querer tirar o cabelo do irmão, assim, para ficar igual o pastor, sabe? Mas, quando você se lembra, Pai, perdoa porque não sabe o que faz, suportar em amor, é justamente isso, é nós termos a presença do Espírito, entendermos a vocação que fomos chamados. Senhor, perdoa porque não sabe o que faz, que o Senhor tome a frente dessa situação, porque se eu fosse agir da minha forma, eu já teria chutado o pau da barraca, eu já tinha feito muitas coisas, mas eu coloco essa causa na tua mão e descansar, deixa Deus trabalhar, procurando guardar a unidade, o vínculo da paz. Paulo ele fala, né, aqui na palavra o seguinte: o que depender de vós tem de paz em todos os homens. Dever de casa. Você acha esse versículo? Eu não vou dizer, mas está lá a palavra. Ou seja, o que depende de nós, devemos ter paz com todos. E quando eu faço uma, ele diz, procurando guardar a unidade do Espírito. Quem tem o Espírito Santo anda em unidade. Quem tem o Espírito Santo sempre vai andar em unidade. Unidade com quem? Com o corpo de Cristo, com o próximo, principalmente com o Senhor. Essa pessoa, aonde ela chegar, ela vai chegar junto com o Senhor e provavelmente todos vão perceber a presença de Deus naquele lugar. Perceba, irmãos, que é muito interessante a gente servir a Deus e conhecer sua palavra, para nós fazermos exatamente aquilo que a palavra está ministrando sobre nós, aquilo que o Espírito Santo está falando sobre a nossa vida. Você está entendendo, irmão? No versículo 4 ele diz: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ou seja, não existe 2 corpos de Cristo, é só um. E uma vez eu fazendo uma ilustração, eu achei interessante, uma pessoa estava conversando, se Jesus viesse hoje, para qual igreja ele ia? Para a igreja A, para a igreja B, para a igreja evangélica C, D e tal, não sei o quê. E ficou aquela discussão, as pessoas, né, alguns irmãos, tinham uns nossos irmãos da Assembleia, outros da Batista, outros da Quadrangular, outros da Anglicana, outros da Igreja Evangélica dos Irmãos, tinha um da Universal, e estavam nessa conversa. E aí viraram para um amigo meu, que era metodista também, e perguntaram: vem cá, vocês não vão defender a igreja de vocês aqui e tal? E aí eu ia falar, mas aí o amigo falou assim mesmo: olha, Jesus nunca disse que ia sair da metodista, não sei porque vocês estão brigando aí. Ou seja, o que ele quis dizer? Jesus ele está na metodista, na Assembleia, na Batista, na Quadrangular, elas. E aí
eu fiz uma ilustração que foi muito interessante. Eu falei para eles, cada um desenhar uma parte de um corpo. Mandei desenhar uma mão, o outro desenhar um antebraço, outra parte do antebraço. E fui para uma parte do tronco, uma perna, outra perna, um pé, outro pé. E a cabeça, a gente deixou aquela cabeça que representava Cristo. E depois dessa dinâmica, nós montamos esse corpo. Irmão, imagina como essa figura ficou. Várias pessoas desenhando um braço pequeno, um braço grande, uma mão pequena, uma mão grande, uma perna, outra gigantesca. Ficou um boneco bem interessante. E aí o que eu trouxe para eles? Nós somos um corpo só. Então cada parte desse corpo é uma igreja. É a igreja do Senhor, é uma pessoa, tá? Ela forma essa parte do corpo. Então assim, se o corpo está feio aqui, ou seja, esse período que nós estamos aqui, crescendo na igreja, aprendendo com o Senhor, esse corpo está sendo moldado. Lembra da palavra que Jesus diz que Ele é o oleiro, nós somos o barro? Então Ele está formando o corpo chamado igreja. Ele está preparando a igreja para aquele grande dia, o dia do casamento, da noiva com o noivo, da igreja com Cristo, da volta dele para receber a noiva. Vai ter as bodas do Cordeiro. Então, nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito. O corpo está todo meio que, espiritualmente falando, meio que deformado. E o Senhor está montando ali, está preparando a igreja para ficar um corpo perfeito para aquele dia tão especial e tão esperado. Por isso que cada igreja se destaca em um ministério específico. Nós vemos que tem igrejas que se destacam na parte das células, da ministração ali, de cultos, né, de oração. Tem outros que se destacam no ministério de louvor, é algo assim extraordinário. Há outros que se destacam no ensino da palavra, e cada uma tem uma característica específica e é conhecida devido a essa característica. O que é isso? É uma parte do corpo de Cristo. E dentro da igreja também é assim. Cada pessoa recebe um ministério específico, tem uma função específica, tem uma vocação específica. Eu quero que você entenda que nós fomos chamados para quê? Para exercer essa função. Se dentro de um corpo, presta atenção, irmãos, se dentro de um corpo a célula ou aquele órgão morre, ele perde a função. Ele tem que ser substituído, senão o corpo inteiro vai morrer. Imagine dentro do corpo se o coração parar. Imagine se o cérebro parar. Se os pulmões pararem. Então, dentro da igreja, a gente é como se fosse esse corpo. Nós vamos estar trabalhando todos juntos de uma só forma para que todo o corpo esteja bem. E o cabeça é Jesus. O cabeça é Cristo. Ele que conduz ali e dá ordem para a sua igreja, o seu corpo. Então olha só, há um só Senhor. Não existe na igreja 2 senhores, 3, 4, um só Senhor. E esse Senhor se chama Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tá? A Santíssima Trindade. E a gente adora, né? Uma só fé. Não existe duas fés. Nós temos uma só fé. E também um só batismo. Às vezes há pessoas que aceitaram Jesus, se batizaram nas águas e se afastaram do reino. E muitas das vezes quando se reconcilia, chegam a perguntar para mim, e eu vou tirar essa dúvida talvez de alguns que possam estar assistindo: pastor, eu estou me reconciliando, eu preciso me batizar de novo? Não. Aqui no versículo 5 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se você se reconciliou, você não precisa se batizar de novo, tá? O batismo é um só, tá? Não precisa fazê-lo de novo. Agora, quem é batizado, eu digo, quem teve um encontro com Deus, se batizou no Espírito Santo, não consegue se afastar do Senhor. Por isso que uma vez conversando com uma amiga de ministério, que já foi minha pastora também, a pastora Vânia, e ela estava dizendo uma frase que eu achei muito interessante. Quando um cristão sai de uma igreja, um crente mesmo,
Crente não se desvia, ele troca de endereço, ele vai para assim, nós verdadeiramente não nos desviamos. Aquele que teve encontro com Cristo, ele permanece firme até o fim, porque ele sabe para onde ele vai, para onde ela vai. Mas aí eu continuo aqui. Um só Deus, existe só um Deus, no versículo 6, e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Não existe 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses, é um só Deus. Por isso que o papel da igreja é fundamental e extremamente importante para mostrar quem é o verdadeiro Deus, porque o diabo quer ser Deus, mas ele não é, e ele fica usando muitas receitas, heresias, religiões para se maquiar e parecer como Deus. Existe um ditado que diz: nem tudo que se reluz é ouro. Satanás era um anjo de luz, ele pode se transformar ali e parecer um anjo de luz, mas não é mais, tá? Ele é um anjo caído, e assim também como seus principados e potestades. Nós temos que estar ligados, temos que estar atentos a essas coisas. Deixa Deus te usar, meu irmão. Então há um só Deus e Pai. Esse Deus e Pai que existe é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Não vá atrás de outro. Ele é o Senhor, e ponto final. No versículo 7 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então cada um recebeu a graça conforme o dom que Deus nos deu. Então olha só, existe a parábola, eu vou fazer outra correlação, uma parábola que se chama a parábola dos talentos, tá? A parábola dos talentos, há o servo que recebe 5 talentos, outro recebe 2, outro recebe 1. Então cada um vai trabalhar com aquele talento que recebeu, com aquele dom que recebeu, de uma forma específica. E o que geralmente essa parábola nos ensina? Quem recebeu 5 multiplicou esses 5 para mais 5, ficou com 10. Quem recebeu 2, pegou essas 2, trabalhou com mais 2, apresentou 4. Mas geralmente aqui a grande maioria que recebeu só 1, esconde. E aí eu volto para o começo da mensagem. O problema do ministério da cadeira. Quando o pastor vem, o pastor, a pastora, e fala: irmão, está na hora de levantar, sai dessa cadeira, sai da tua tenda, corta essa raiz dessa cadeira aí e começa a fazer aquilo que o Senhor tem determinado e está queimando no teu coração. Porque se não tiver queimando no coração, não tiver com desejo de orar, não tiver com desejo de evangelizar, não tiver com desejo de fazer nada na igreja e somente vai aos cultos domingo ou naqueles dias específicos, o que acontece? A pessoa está sendo simplesmente uma pessoa religiosa. É muito difícil a gente falar isso para alguns, porque pode se sentir assim: o pastor está falando isso para mim. Não é eu não, é o Senhor. É o Senhor quem fala para cada um de nós. A revelação vem do Senhor. Então Deus conhece o teu coração. Eu não conheço, Ele conhece. E é por isso que nós temos que estar com o coração ensinado, o Espírito ensinado, para dizer: opa, essa palavra que está sendo ministrada é realmente para me incomodar e fazer algo no reino de Deus, porque eu não posso perder tempo. Não podemos perder tempo. Essa semana eu visitei 2 cidades, eu conheci 2 cidades novas e pude perceber a cultura, a realidade das pessoas, a forma como as pessoas agem em determinados lugares. E mediante tudo isso eu disse assim: não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. E nas 2 cidades que eu fui, não tinha igreja metodista. Então nós temos que orar, irmãos, para que Deus levante homens e mulheres corajosos, missionários e missionárias, para que a gente venha realmente ganhar pessoas para Jesus e expandir o evangelho, não só porque é metodista, não, é ganhar esse estado e ganhar esse país para Jesus. Tem muito a se fazer e nós temos que sair das 4 paredes. Por isso que é importante o discipulado, por isso que é importante você estar junto com o seu pastor, por isso que é importante você entender que você faz parte de uma igreja
que é viva, ela não é morta, ela é viva, porque o Senhor, ele venceu a morte. Amém, irmãos? E aí, no versículo 8 diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Deus, ele tem dado dons a cada um de nós. E aqui eu tenho, aqui nos comentários aqui, para dizer o seguinte: os 5 cargos do ministério enumerados aqui são dons que Cristo deu para fortalecimento e aperfeiçoamento de sua igreja, não para controle hierárquico ou competição eclesiásticas, além distinto papel preenchido pelos apóstolos fundadores originais. Amém? Então, a gente vê no versículo 9, no 8, na verdade, que lhe deu dons. E aí no 9 vai falar o seguinte: ora, isto, ele subiu senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele, quando morreu na cruz, foi lá e pegou a chave da morte, do inferno. E aí Satanás ficou nem com a chave da casa dele tem mais. Porque o Senhor foi dado a ele toda a autoridade no céu e na terra. Então preste atenção, ele te dá dons. O nosso Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem as chaves da morte, do inferno, da vitória, de tudo que tu imaginar. O Senhor tem as chaves, e aquilo que ele determinar vai acontecer. Por isso que é importante nós termos a revelação do Senhor e estarmos preparados para tudo que ele vai fazer. Eu quero fazer um desafio, por exemplo, se você hoje está com vontade de comprar uma casa, parece um sonho distante, parece algo muito difícil de se fazer, você já conversou com o Senhor? Você já fez uma aliança com ele dizendo: Senhor, se tu me abençoares como Abraão fez, se tu me abençoares em tudo que eu fizer, se tu verdadeiramente fazer eu prosperar, se tu verdadeiramente me fazer aquilo que eu tenho desejado no meu coração, Senhor, abrir portas aqui nesse sentido, Senhor, me dê essa casa, eu toda a minha vida servirei ao Senhor de todo o meu coração, serei dizimista, serei ofertante, trabalharei na casa do Senhor, não direi não importa se está chovendo, pode chover canivete, eu vou estar lá, Senhor. Você já fez aliança com Deus? Você já fez esse propósito com o Senhor? Comece a pensar nisso, porque ele faz as coisas e ele vai fazer realmente aquilo que está segundo o coração dele. E se você apresentar o seu projeto para Deus, o nosso projeto pode ter muitas falhas, mas o Senhor corrige, ele corrige. Então preste atenção no versículo 10: aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, ele mesmo deu uns, aí eu vou falar agora, os dons ministeriais, que são ministérios específicos para pessoas específicas dentro da igreja. Nem todos recebem esse ministério, mas muitos, nós precisamos de muitos que tenham esse chamado dentro da igreja. Ele deu uns para apóstolos. O que o apóstolo faz? O apóstolo, alguns teólogos falam que quem recebe esse ministério de apóstolo só foi aqueles que andaram com Jesus, que estiveram junto com Jesus. Mas a característica do dom de apóstolo qual é? É aquela pessoa, homem ou mulher, eu posso dizer, Deus usa quem Ele quer, então Ele não faz acepção de pessoas. A gente que fica engessado nesse negócio, graças a Deus fui liberto disso. Deus usa quem Ele quer. Então o dom de apóstolo como é que funciona? A pessoa recebe esse dom, ela vai em um determinado local, abre uma obra, prepara pessoas, designa alguém para liderar e sai, e já vai trabalhar em outra obra. Isso é uma característica principal do dom de apóstolo. Então, vá aprendendo. Outros para profetas, segundo dom ministerial. Qual é a característica principal do profeta? Ele recebe a revelação do Senhor, de cima para baixo, e ele passa essa revelação, seja para uma pessoa específica, para uma família ou para uma igreja inteira. O dom de profeta, tá? E geralmente o pastor recebe esse dom também, porque ele todo domingo ou todos os cultos que ele está ali para ministrar a palavra, ele está
revelando aquilo que está no coração do Senhor para a sua igreja. Então, quando você ouve uma palavra, quando você ouve quem tem um ministério verdadeiramente de pregar a palavra, aos domingos na igreja ou fora dela, na célula, tudinho, geralmente recebe esse dom de profeta. Outros de evangelistas. Então são pessoas, os evangelistas são aquelas pessoas que verdadeiramente são missionários. Eles não tem negócio de tempo, hora, não tem. John Wesley era um excelente evangelista. Eu achei interessante quando estudava sobre a vida de John Wesley. Ainda hoje olho alguns livros, algumas coisas que falam, muito interessante. E diziam que quando estava nevando lá na terra dele, né, especificamente, escutavam um barulho lá fora, as pessoas que estavam na casa diziam geralmente: ou é um urso que está passando aí fora, ou é o John Wesley que está chegando para pregar o evangelho. Tamanha é o amor daquele homem ali para anunciar a palavra de Deus. Então isso para mim foi algo assim muito forte. E eu te digo, irmãos, quem tem esse dom de evangelista, ele verdadeiramente, ele ou ela, fazem algo extraordinário no reino de Deus. Não se cansam de pregar a palavra. Eles olham em tudo, eles veem oportunidade. É uma característica muito importante. É um ministério muito promissor, o ministério de evangelista. Dons ministeriais, eu falei apóstolo, profeta e evangelista. Logo em seguida vem outros para pastores. Qual é o ministério do pastor? O pastor é aquele que cuida, é aquele que se importa, é aquele que liga, é aquele que visita, é aquele que verdadeiramente está ali para conduzir você como ovelha. Agora, qual é a característica da ovelha? A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, e o pastor, ele conhece a voz da sua ovelha. Só que hoje, o que nós vemos nas igrejas? As pessoas se tornam muito próximas. A internet, as redes sociais, a tecnologia fizeram com que as pessoas se aproximassem, né, através de instrumentos eletrônicos, mas que as pessoas se afastassem de conversar pessoalmente. Então é mais fácil hoje uma pessoa se abrir na frente de uma câmera, se abrir para frente de um computador, de uma rede social, do que chegar com o seu pastor, conversar e pedir orientação, e pedir verdadeiramente ali uma resposta que viesse lhe dar condições de amadurecimento. Então assim, a gente vê que a questão é muito importante. A tecnologia, a internet é importante, claro, isso aí a gente tem que saber usar a ferramenta. Se souber usar a ferramenta, ela é bênção, mas se não souber usar, pode ser maldição. Então você, se está com dificuldade, converse com o seu líder, converse com o seu pastor. Aqui, o pastor é aquele que cuida, que se preocupa. E muitas das vezes, o pastor está carregando aquelas 100 ovelhas ali, e cada uma tem um jeito diferente, cada uma tem um gênio diferente, cada uma tem vamos dizer que pode ter adoecido de uma doença diferente, pode estar com uma necessidade específica, e o pastor é só um. E ele precisa cuidar de todas essas que o Senhor colocou na sua mão. E aí, aquelas ovelhas que estão mais maduras, elas conseguem ajudar o seu pastor. Elas conseguem trabalhar de forma específica. Eu vou contar uma historinha antes de ler o último aqui do ministerial, doutores. Existia um pastor missionário americano, ele e a esposa dele, que viveram a vida para pregar o evangelho. A vida deles era pregar o evangelho. E eles foram missionários em outro país por muitos anos. Toda a vida ministerial deles, eles foram missionários em outros países. E quando ele foi se aposentar, você sabe que pastor, ele muitas das vezes perde o nome dele, né? Há pastores com o nome de Roberto, Pedro, Márcio, João, Tiago, Felipe. Mas quando se recebe o ministério pastoral,
aí o nome dele muda de Pedro, Tiago, Felipe, João, Márcio, André, Bartolomeu, já passa a virar o nome dele de pastor. Todo mundo conhece como pastor. E esses missionários que tinham o dom de evangelista e pastoral, quando terminou o ministério deles, eles ajudaram muitas vidas, muitas famílias, se aposentaram, já estavam com uma certa idade, e aí voltaram para a sua cidade nos Estados Unidos, ali no país, chama os Estados Unidos uma sua cidade. E na cabeça deles, eles achavam que quando eles chegassem no aeroporto, a igreja ia estar lá, né? Aquela igreja que enviou eles para missões, tudo mais, ali com cartazes, todo mundo ali esperando eles ali, dando glória a Deus pela vida deles. E para surpresa deles, chegaram no aeroporto, não tinha ninguém. E eles disseram, não, realmente pode estar lá, todo mundo lá em casa esperando, né? Aquelas pessoas ali. E para surpresa deles, chegaram na casa deles, também não tinha ninguém. E aquilo foi entristecendo o coração daquele pastor. E ele dizia assim, poxa Senhor, eu trabalhei tanto para ti e não teve reconhecimento nenhum. E ele ficou ali, ia nos cultos, mas ninguém falava nada, só cumprimentavam, davam a paz do Senhor, graça e paz, né? Falavam normalmente como qualquer pessoa ali. Muitos talvez não conheciam a história deles. E ele começou a questionar com o Senhor e orar e pedir uma resposta. Senhor, por que isso? Não é justo, nós trabalhamos todos esses anos e não recebemos nada. Eu sei, Senhor, tudo é para ti, toda honra e glória é para o Senhor. E aí o Senhor falou para ele em uma revelação muito forte, impactante. E a partir daquele momento, aquele homem não questionou mais. O Senhor fala para ele ouve a voz do Senhor. E o Senhor fala para ele numa revelação, junto com a esposa dele, diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e não passou por mente humana nenhuma, eu tenho preparado para os meus. Tu estás procurando recompensa na terra, a tua recompensa, teu galardão será aqui no céu. Então descansa, porque a tua recompensa, tudo que tu fizestes, já está aqui guardado, nada foi esquecido. Você fez um ótimo trabalho. Ou seja, naquele momento ele recebe essa revelação do Senhor. Assim como tu estava ouvindo a minha voz, ele ouviu a voz do Senhor. Aquele homem começou a chorar e começou a agradecer e pedir perdão ao Senhor, porque ele estava esperando um reconhecimento de homens. Os humilhados serão exaltados. Eles passaram por muitas necessidades. Então ele cuidou de muita gente, salvou muitas vidas, e o Senhor anotou cada uma delas. Esse é o ministério pastoral. O pastor, ele muitas das vezes não é notado, mas ele dá vida pelas ovelhas. Então preste atenção. Temos que orar pelos pastores, temos que orar por essa liderança, quem recebe esse chamado, porque realmente esse é um chamado. Há pessoas que cometem um equívoco, achando que querem ser pastores e começam a fazer um curso de teologia. O que eu digo? Meu amigo, se você não tiver o chamado pastoral, você vai ser simplesmente uma pessoa formada em teologia, você vai ser um teólogo. Mas se você não tem um chamado pastoral, não adianta. Você pode até abrir uma igreja, começar um trabalho, mas na primeira dificuldade você foge, porque não tem um chamado pastoral. O pastor não foge, ele dá vida pelas ovelhas. Você está entendendo? Então isso é um dom ministerial. E por fim, os doutores. Há pessoas na igreja que recebem esse dom também, que é um dos 5, cita aqui os 5 dons ministeriais dos doutores. Esse daqui consegue desenvolver um trabalho de educação como ninguém. Essa pessoa se destaca na área de ensino. Agora, há características de pastores que recebem o dom de doutores também e de evangelistas. Há outros pastores que recebem o dom de profeta, especificamente. Há aqueles que recebem o dom de apóstolo e pastor. Há aqueles que só recebem 1, aqueles que recebem 3, enfim.
Deus ele vai capacitando cada um conforme a vocação e o desempenho que tem. Então, para você poder entender essa questão da unidade na fé, essa questão de ministério, essa questão do que tu foste chamado e o que você precisa fazer no reino de Deus. No versículo 12, ele diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, esses dons ministeriais o Senhor dá ali na igreja para pessoas específicas. Para quê? Qual o objetivo? Para a pessoa aparecer? Não. Qual é o objetivo? Está no versículo 12 a resposta. Ele quer o aperfeiçoamento dos santos, porque o Senhor sabe que o povo peca por falta de conhecimento, cuidado. Então ele dá esses dons para que os santos, a igreja, o povo, seja aperfeiçoado. Todo dia de glória em glória venha crescer e se aproximar mais de Cristo. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, ele precisa de trabalhadores para a seara, tá? Para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, ele vai aperfeiçoar e vai edificar. Nós temos que pregar, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. As pessoas vão sendo edificadas, vão sendo transformadas, vão sendo, vou dizer assim, vão crescendo cada vez mais que elas ouvem a palavra. Eu creio que essa ministração de hoje está tirando a dúvida de muitos irmãos que estão assistindo. E aí no versículo 13 diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha lá, unidade da fé, andar em unidade. Qual é o tema da nossa igreja esse ano? Discípulos e discípulas no caminho da missão vivem em unidade, andam em unidade, estão em unidade, permanecem em unidade. Unidade, unidade, unidade. Então aqui, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé. E aí eu faço uma correlação com outro versículo. Olha o que o Espírito Santo está me falando aqui. O que ligarmos na terra é ligado no céu. Então o que é isso? A unidade da fé. Nós oramos em comum acordo por alguma coisa e ligamos aqui na terra. Teve unidade no céu. Aquilo vai acontecer. Deixa Deus te usar, irmão. Vai entendendo o mistério aí. Olha lá. E ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então nós vamos conhecer Cristo. Tem que conhecer a Cristo. Jesus Cristo, o maior psicólogo do mundo, do universo, não há outro como ele. É o maior engenheiro, o maior advogado, o maior médico dos médicos, o maior rei dos reis, rei dos reis. Ele é perfeito em tudo. Então nós vamos estar ensinando à luz da palavra, conforme o Espírito Santo vai revelando àqueles que precisam. Às vezes, a gente pode estar ouvindo uma mensagem que a gente já ouviu alguma vez. Talvez você possa dizer, mas eu já ouvi essa mensagem. Ouça de novo, Deus vai falar contigo. E aqueles que nunca ouviram vão ser edificados. E aí no versículo 14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda por todo vento de doutrina. Olha lá, irmãos, como é importante conhecer a palavra e dar importância ao discipulado. Porque se chegar um vento de doutrina, alguém inventando uma moda gospel, alguma coisa que chegou aí, um mundanismo querendo entrar na igreja, você vai dizer, opa, peraí, a palavra de Deus diz isso. Por que tu está dizendo diferente? Onde é que está escrito isso na Bíblia? É igual aquelas pessoas, eu vou fazer uma comparação aqui, você vai achar graça agora. Você já recebeu alguma mensagem no seu WhatsApp, no seu Facebook, que diz assim, recebi essa mensagem para que você vai ser muito abençoado, vai ganhar riqueza, não sei o que mais, e lá no final, se você ama a Deus e mandar para 10 pessoas, olha a simpatia gospel, mandar para 10 pessoas, você vai ser atendido no seu pedido. Se não mandar, você está negando a Deus, ou então você vai ser amaldiçoado, e começa a botar uma condição para te receber. Aí eu digo, onde é que está isso na Bíblia? Presta atenção, irmão. Cuidado com a simpatia gospel. Nós temos que olhar a palavra, meditar na palavra dia e noite. A palavra vai nos instruir. Simpatia gospel, o nome já está dizendo, né? O Senhor não gosta desse negócio.
O Senhor não quer que seus filhos vá atrás de negócio de ocultismo, nada disso, tá? A palavra, ela diz, ela tem a promessa, já tem o plano de salvação, tem a instrução, tem tudo. Então leia a palavra, colhe no seu pastor, colhe no seu discipulador e se torne um líder com excelência da vocação que fosse chamados. Bora lá, vou ler de novo 14, tá? Falta só 3 versículos. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então cuidado, irmãos, cuidado com aqueles que enganam, que são mercenários, que querem somente sugar as ovelhas, tirar a lã das ovelhas e deixar ela no frio, ao relento, deixa morrer. O pastor dá vida pelas ovelhas, e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Certa vez eu estava conversando com um pastor amigo meu, metodista, e ele contou uma experiência que eu achei muito interessante. Ele viu uma ovelha, né? Estava conversando e chegou uma ovelha lá que ainda não conhecia essa ovelha, tinha chegado nessa igreja recentemente. E essa ovelha não ia para a igreja já há alguns meses. E aí apresentaram, olha, pastor, essa aqui é a ovelha da nossa igreja, tudinho. Ele, mas eu não conheço. Eu já estou aqui há alguns meses e eu não a conheço. Não, pastor, sou dessa igreja mesmo. Eu disse, olha, foi o que ele falou para essa ovelha. Ele disse assim, o pastor conhece a voz das suas ovelhas, a ovelha conhece a voz do seu pastor. E eu não te conheço. Então, se você é parte do corpo, realmente você é ovelha dessa igreja, comece a frequentar, comece a participar do corpo, porque senão você pode, a sua fé pode esfriar, você vai se afastar do Senhor. E para surpresa dele, essa ovelha hoje é uma líder totalmente atuante na igreja. Ela entendeu. Porque a ovelha, ela não se magoa. A ovelha, ela não fica triste quando é chamada a atenção. Pelo contrário, a ovelha conhece a voz do seu pastor e ela sabe que o pastor quer o melhor para ela. Então ela passou, essa ovelha, a ter uma ação positiva para o seu ministério, crescimento e envolvimento com a obra de Deus. E hoje é uma ovelha totalmente atuante no reino de Deus, totalmente obediente ali ao seu pastor e sempre está ali para ajudar, e o seu pastor também está sempre ajudando ali. Eu achei muito interessante essa história, esse fato que aconteceu, e eu estou dando o exemplo agora que é muito importante. No versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Jesus é o cabeça, nós somos seus membros. E a missão de Deus aqui na terra, a missão é de Deus, ela vai se cumprir. E nós, como membros do corpo, nós temos que verdadeiramente fazer essa missão de Deus, ou seja, cumprir a nossa parte. Porque o que acontece com uma célula morta? O corpo rejeita, tira fora. Não seja uma célula morta. A palavra de Deus dá o exemplo da figueira, que o pai é o agricultor, né? E aquele que estiver ligado a Cristo, estiver dando frutos, o pai limpa para que dê mais frutos. Mas aquele que não dá, corta, está morto, é lançado fora. Preste atenção. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Bom, muito bem. Então nós fechamos aqui nessa questão da unidade da fé e da responsabilidade que nós temos com os dons ministeriais. Há um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Temos que olhar a vocação que recebemos do Senhor. Essa vocação é uma vocação extraordinária, tá? Cada um recebe um chamado específico. Dentro de uma determinada igreja, de uma comunidade de fé, possa ter uma pessoa, 2, 3 com o mesmo ministério. Mas se Deus está colocando 2, 3, 4 com o mesmo ministério, é porque Ele vai mandar muitas pessoas para aquela igreja que vai depender desses 4 irmãos, 3, que vai trabalhar com esse ministério específico. Então, no reino de Deus, todos são importantes. Que a gente, antes de eu finalizar, a gente vê que está falando muito sobre essa questão de racismo, de preconceito. Ultimamente tem falado muito sobre isso. E eu volto a lembrar aqui o versículo 2
com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Uma vez eu participei de um culto de jovens, onde o tema era: onde você esconde o seu preconceito? É uma pergunta que nos leva a uma reflexão profunda. E nesse mesmo culto eu aprendi uma frase que eu nunca esqueci e uso até hoje para ensinar os discípulos. Qual é a frase? Em teu lugar, o que faria Jesus? Então, irmãos, essa palavra, unidade, ela é muito importante. Agora, unidade na fé é extremamente importante, é fundamental para o corpo crescer, para a igreja crescer. Você vê que diante de toda essa pandemia, nós continuamos pregando a palavra, para andarmos em unidade. Continuamos orando uns pelos outros. Alguns irmãos nossos adoeceram, alguns irmãos nossos passaram por determinadas necessidades, mas graças a Deus o Marcelo hoje está recuperado. Alguns irmãos foram restaurados, venceram essa doença, essa enfermidade com nossas orações. O corpo ali orou, todos ali envolvidos. O irmão Adalberto, eu me lembro, sempre colocava nas lives, não está aparecendo para mim hoje os comentários de vocês, tá? Eu estou gravando do celular, não está aparecendo, mas depois eu vejo aqui. Mas ele sempre colocava aqui os comentários dizendo assim: vamos orar, pastor, para que acabe essa pandemia, termine logo tudo isso. Ele vai se lembrar disso aí, quem tem acompanhado nossa live vai ver também. Outros pediu sempre oração por alguém que estava no hospital, conhecia, ou pela família, ou seja, nós todos orávamos no final. Eu sei que você acompanha essa oração, e fazemos uma oração de unidade, uma só fé, sabendo que está sendo entregue para um só Senhor, né? Que é Pai de todos, é por todos, está no meio de todos e é com todos. Tudo isso foi ministrado aqui. Então, irmãos, vamos estar preparados para o crescimento da igreja, e Deus conta com você. Esteja preparado aí para o ministério de oração, de louvor, ministério do ensino, evangelismo e tantos outros que são importantes na igreja. Deus conta com você, seu pastor conta com você, e eu digo, pode contar comigo naquilo que você precisar, e o que eu não puder fazer, aí o Senhor Jesus, que é especialista no impossível, eu sei que Ele pode fazer e vai fazer para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero orar com você, pedir a bênção de Deus para a sua família, para as suas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus nesse momento tão especial. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te damos graça, louvores e honra, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, perfeito, tremendo em nossas vidas. O Senhor sempre esteve presente, sempre está presente, sempre vai realmente nos surpreender, pois às vezes nós pedimos coisas tão pequenas e o Senhor tem algo tão grandioso para nós. Te apresentamos, Senhor, cada família nessa hora, cada vida no altar, cada filho e filha que precisa, Senhor, ter aquele toque, aquele arder no coração do Teu Espírito Santo, ser avivados, serem batizados no Espírito Santo, para poder, Senhor, desenvolver um trabalho com excelência. Abençoa, Senhor, Teus filhos e filhas, e Pai, deixa claro nos seus corações qual o seu ministério específico. Deus, obrigado por esse ensinamento que mostra que nós temos que honrar e andar de forma digna da vocação que fomos chamados pelo Senhor. Obrigado, Deus, por nos ensinar que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está com todos, no meio de todos e é por todos. Obrigado, Senhor, porque você desceu do céu, Jesus, para nos ensinar, saiu da tua glória para nos ensinar. E nós só temos a agradecer. Por isso, Pai, neste momento, como teu filho, profeta, eu profetizo aqui sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus,
que a graça do Senhor, que a bênção, que a cura, que a transformação, que a sabedoria, que é derramado o teu Espírito, venha curar, transformar, libertar, restaurar, Pai, a vida daqueles que precisam, Senhor, receber uma ministração especial. Em nome de Jesus, que eles tenham um encontro que venha mudar a sua vida, como mudou a vida de Saulo, como mudou a vida de Pedro, Senhor, como mudou a vida dos discípulos, Pai. Que todos venham ter encontro como mudou, Senhor, a vida, Pai. Aleluia. Como tem mudado a vida de Abraão, como mudou a vida de Isaac, de Jacó, Senhor, que o nome dele deixou de ser Jacó para ser chamado de Israel. Deus, em nome de Jesus, que cada um deles tenha um encontro contigo, que todo desânimo, Senhor, todo desânimo seja jogado por terra, e que o Senhor coloque um novo, Senhor, coração. Tire o coração de pedra e coloque o coração de carne. Que o primeiro amor, Senhor, todo dia venha arder no coração e venha fazer tua obra com alegria e singeleza de coração. Que venham ser puros de coração, limpos e puros de coração. Essa é a oração, Senhor, que te fazemos e te apresentamos, Senhor, a igreja para o crescimento, para o envolvimento das ovelhas, da liderança, que todos estejam juntos com uma só fé, buscando, sabendo que há um só Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, pela tua presença que é real nas nossas vidas. Nós te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã. Hoje eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de avião, e que você que já andou de avião, você pode observar que como a gente é pequeno, né? A gente olha ali de cima e vê aquelas cidades tão pequenininhas. Imagina que o nosso Deus é tão grande e conhece cada pessoa que está em cada cidade. Deus sabe até quantos cabelos você tem na cabeça, irmão. E aqui, como tem alguns aqui, ó, já tem que raspar já. Então Deus sabe. E por isso eu trouxe essa palavra hoje aqui para você, que o Senhor, o Espírito Santo me revelou essa mensagem para deixar você aí tranquilo, feliz em servir ao Senhor. E saiba que Ele se importa com você, Ele te ama e Ele quer te dar o melhor todos os dias. Amém, irmão? Então amanhã eu vou confirmar, amanhã durante o dia, que vou confirmar que vai ter a reunião da clã, da nossa igreja, da Coreã, aliás, desculpa, da Coreã. A Coreã da nossa igreja é a coreana que dá rema, tá aí o pastor, aqui no caso o pastor Márcio, eu faço parte, eu vou ter que participar dessa reunião à noite. Então, se realmente for acontecer à noite essa reunião, a gente não vai ter a escola de discípulos amanhã. Se caso não aconteça, eu devo estar avisando lá para os alunos da escola de discípulos, lá no zap da igreja. Eu vou estar mandando o link e você vai acompanhar aí a escola de discípulos, né, de cada um. Amados irmãos, motive e incentive os irmãos a estar assistindo nossas lives. Domingo nós vamos ter o nosso culto normal, online. O João aí, não sei se está nos assistindo, esteja preparado aí junto com o Ministério de Louvor para ensaiar domingo de manhã lá, deixa Deus te usar. E a gente está fazendo aquela mesma estratégia. Domingo à noite nós vamos estar na igreja, e você que tem um dízimo, uma oferta para entregar na igreja, para entregar para a obra missionária, pode levar de manhã lá, quando os meninos estiverem ensaiando, e à noite também, quem for para a igreja, vá de máscara, tá? Me avise antes, que tem um número específico que a gente pode levar para a igreja. Os demais podem assistir o culto em casa, mas não deixe esfriar sua fé. Continue aí firme na palavra do Senhor, no Evangelho, e vamos continuar fazendo a obra missionária, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique na paz e receba a bênção apostólica nesse momento, em nome de Jesus.
Pai, muito obrigado por este culto, por essa palavra, por este momento tão maravilhoso, junto com meus irmãos e irmãs na fé. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não somente hoje, mas para tudo sempre. Amém. Graças a Deus. Fica aqui o coração, aqui pastor Márcio para vocês. Deus abençoe, irmão Adalberto, irmã Alda aí, irmã Morena que está nos assistindo aí, minha esposa que está aqui do lado. Feliz dia dos namorados aos casados, aos namorados, né? Deus abençoe seu relacionamento, a sua família, e aproveite essa sexta-feira aí, dê um carinho aí especial à pessoa que Deus colocou do seu lado. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima. Um abraço.